Olá, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Que alegria poder chegar até vocês para mais um momento devocional, para mais um momento de edificação, de consolo e fortalecimento espiritual. Que esse devocional encontre o seu coração sensível, aberto e disposto a ouvir a voz de Deus. Que não seja apenas mais um conteúdo, mas um encontro real com a presença do Senhor. Daqueles encontros que nos alinham por dentro, que nos renovam por inteiro e que nos fazem prosseguir com mais fé e mais equilíbrio. Vamos orar para dar início a esse devocional, porque grande é a luta para gravar esse tema hoje. Meus irmãos, eu já gravei esse vídeo 4 vezes e ele simplesmente não salva, ou ele chega na plataforma e some. Há uma grande batalha espiritual para esse devocional de hoje. Então vamos orar para que o Senhor possa estar usando esse devocional para edificar vidas. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos este momento diante da Tua presença. Aquieta o nosso coração, silencia as vozes externas e internas, tira toda distração e fala conosco de forma clara, profunda e transformadora. Guarda este momento de devocional, querido Senhor, e ajuda-nos, em nome de Jesus, a compreender esta mensagem. Que o Teu Espírito Santo ministre vida, cura, direção e fortalecimento. Em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti com humildade e sede. E que, em nome de Jesus, toda obra do inimigo, toda artimanha de Satanás contra a gravação e transmissão desse devocional caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que haja uma proteção espiritual sobre esta mensagem e que ela possa edificar vidas para que o Teu nome possa ser glorificado. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o texto para a nossa meditação de hoje está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Diz assim as Sagradas Escrituras: Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas a vosso próprio marido, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras. Considerando a vossa vida casta em temor, o vosso adorno não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem é encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Louvado seja o bom nome do Senhor por essa palavra tão preciosa e também tão necessária. Meus irmãos, quando falamos sobre o tema de hoje, mulheres piedosas, precisamos antes de tudo entender que piedade bíblica não é um peso, não é uma prisão e também não é uma limitação. A piedade é uma força espiritual silenciosa, poderosa e transformadora. Ela nasce no coração, se manifesta no caráter e transborda nas atitudes. Pedro, ele escreve a mulheres que viviam em um contexto difícil, muitas delas casadas com maridos que não compartilhavam da mesma fé. Eram tempos de perseguição, de pressão cultural
e de desafios constantes para quem escolhia viver o Evangelho com fidelidade. E é exatamente nesse cenário que o Espírito Santo inspira a essa exortação que nós lemos, a este versículo escrito pelo apóstolo Pedro. Pedro não está diminuindo a mulher, claro que não, nem anulando a sua voz, sua inteligência ou seu valor. Pelo contrário, ele está revelando o poder espiritual que existe em uma mulher piedosa. Ele mostra que há uma força que não depende de palavras, de imposição ou de aparência externa, mas de um espírito manso, quieto e cheio de temor a Deus. Uma piedade que não faz barulho, mas que move o céu. Uma piedade que não grita, mas que transforma ambientes. E quando olhamos para o texto com atenção, percebemos algo muito importante. Pedro fala de um adorno que não é visível aos olhos humanos, mas que é precioso diante de Deus. Ele chama isso de o homem encoberto no coração. Em outras palavras, ele está falando da mulher interior, da mulher espiritual, daquela que cultiva a sua alma, o seu caráter, a sua comunhão com Deus. Essa mulher não vive refém da aparência, nem da aprovação das pessoas, nem das pressões externas. Ela vive ancorada em Deus. Aleluias! Meus irmãos, isso é extremamente atual. Vivemos em um tempo em que a mulher é constantemente pressionada a performar, a provar valor, a competir, a sustentar expectativas irreais. Há uma cobrança enorme sobre a aparência, sobre sucesso, produtividade, imagem. Mas a palavra de Deus nos convida a um caminho mais profundo e libertador, o caminho da piedade. Não uma piedade religiosa, fria ou artificial, mas uma piedade viva, equilibrada, cheia de graça e de verdade. Quando falamos de mulheres piedosas, estamos falando de mulheres reais, mulheres que enfrentam rotinas pesadas, cuidam de casa, trabalham fora, criam filhos, lidam com pressões emocionais, carregam dores silenciosas e ainda assim escolhem confiar em Deus. Mulheres que choram no secreto, mas se levantam com dignidade. Mulheres que, mesmo cansadas, continuam firmes. Mulheres que talvez não sejam aplaudidas, mas são vistas pelo céu. A piedade dessas mulheres se manifesta de modo como ela reage às dificuldades, no modo como elas falam, no modo como ela posiciona, no modo como ela cuida da sua casa, da sua família, da sua vida espiritual. Uma mulher piedosa não é perfeita, mas é dependente de Deus. Ela erra, mas ela se arrepende. Ela se cansa, mas busca força no Senhor. Ela enfrenta lutas, mas não abandona a fé. Pedro cita as santas mulheres que esperavam em Deus. Isso é muito forte. Esperar em Deus não é passividade, é confiança ativa, é continuar fazendo o que é certo, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. É manter o coração alinhado, mesmo quando a resposta demora. É não deixar que a amargura, a revolta ou o desânimo tomem conta da alma. A mulher piedosa aprende a esperar sem endurecer o coração. E quando trazemos isso para uma aplicação prática da vida cristã hoje, precisamos falar com muita verdade e também com muito amor.
Se uma mulher piedosa é um desafio, e é um desafio, mas também é um chamado glorioso. É um chamado para viver com equilíbrio espiritual, emocional, relacional. É um chamado para não negociar valores. É um chamado para cuidar da alma tanto quanto se cuida do exterior. É um chamado para cultivar um relacionamento profundo com Deus em meio à rotina. No dia a dia, a piedade aparece em gestos simples. Aparece quando a mulher escolhe responder com mansidão em vez de agressividade. Aparece quando ela escolhe orar em vez de murmurar. Aparece quando ela escolhe perdoar em vez de guardar mágoa. Aparece quando ela decide buscar a Deus antes de tomar decisões importantes. Aparece quando ela ensina os filhos no caminho do Senhor, não apenas com palavras, mas com exemplos. Aparece quando ela cuida do lar como um campo espiritual e não apenas como um espaço físico. E é importante dizer, piedade não é fraqueza. Um espírito manso e quieto não é um espírito passivo ou submisso a abusos. É um espírito forte, seguro, governado pelo Espírito Santo. É alguém que sabe quem é em Deus e, por isso, não precisa provar nada para ninguém. A mansidão bíblica é fruto do domínio próprio, não de medo. Talvez hoje você esteja se sentindo cansada, sobrecarregada, emocionalmente esgotada. Talvez esteja se perguntando se vale a pena continuar sendo fiel, sendo íntegra, sendo piedosa em um mundo tão duro. Talvez ninguém esteja reconhecendo seus esforços. Talvez suas lágrimas sejam silenciosas, mas Deus vê, minhas irmãs. Deus honra, Deus sustenta. A palavra diz que esse adorno interior é precioso diante de Deus. O céu valoriza aquilo que muitas vezes a terra ignora. Aleluias! Agora eu quero, minhas irmãs, te convidar a um momento de reflexão pessoal. Como está o seu coração? Como está a sua vida espiritual? Você tem cuidado do seu interior ou apenas do exterior? Você tem separado tempo para Deus ou tem vivido apenas apagando incêndios emocionais? Você tem buscado agradar mais a Deus ou mais as pessoas? Não responda com culpa, responda com sinceridade diante do Senhor. Esse devocional não é para te acusar, é para te alinhar, é para te lembrar que Deus te chama para uma piedade leve, graciosa, possível. Ele não te chama para um fardo, ele te chama para um relacionamento. Ele não te chama para uma cobrança cruel, ele te chama para uma transformação diária. E aqui eu faço um apelo ao seu coração, mulher de Deus. Volte ao secreto, volte à palavra, volte à oração simples, sincera, diária. Volte a cuidar da sua alma, volte a derramar o coração diante do Senhor, volte a confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. Volte a esperar em Deus, como as santas mulheres do passado. Há força nisso, há beleza nisso, há poder nisso. Aleluias! Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Papai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vida de cada mulher que está acompanhando este devocional.
Tu conheces as lutas, as dores, os silêncios, os esforços e as lágrimas. Nós te pedimos, fortalece o coração cansado, cura as feridas emocionais, renova a fé, restaura a alegria. Aprofunda a comunhão contigo, Senhor. Forma em nós um espírito manso, quieto e cheio de temor. Que sejam mulheres piedosas, firmes, equilibradas e cheias da tua graça. Abençoa os lares, as famílias, os relacionamentos e ministérios aqui representados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, eu me despeço de vocês hoje com gratidão e carinho. Te convido a continuar comigo nesta série de devocionais. Deus ainda tem muito para falar ao seu coração. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça. Deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo no seu status de WhatsApp e fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus assim nos permitir.